Olá, seja bem-vindo ao Lead Talks Liderança para o Futuro, uma série de conteúdos em uma parceria do LEAD, o Grupo de Líderes Empresariais, com o Sistema Catarinense de Comunicação, através das plataformas de televisão aberta, no canal do SBT e também no portal digital SCC10. O objetivo dessa série de conteúdos é levar ao público um pouco mais a respeito de empresas, marcas e lideranças que estão fazendo o Brasil que dá certo. E o nosso tema de hoje não poderia ser mais determinante, mais relevante para o sucesso e o crescimento das organizações, sejam elas privadas, sejam instituições, sejam poder público. Estamos falando do poder influente, relevante da comunicação. Para falar dessa parceria LEAD e Acaerte com comunicação estratégica, temos o prazer de receber Fábio Bigolin, presidente da Associação Catarinense de Empresas de Rádio e Televisão. Mais de 280 organizações, empresas, empreendimentos que participam do sistema Acaerte, que, ao seu total, consegue levar a grande população catarinense, a milhões de pessoas, diariamente e com a frequência do ao vivo, informações, entretenimento, esporte, lazer, ao conhecimento e ao alcance de toda a sociedade. Fábio, seja super bem-vindo ao Lead Talks, Liderança para o Futuro. Queria começar te ouvindo um pouquinho para o nosso público, o que é a Acaerte. Bom, uma alegria estar fazendo Lead Talks contigo, Delton, né? Um movimento muito importante e fundamental. A Acaerte é a Associação das Emissoras, né, de Rádio e Televisão, que tem como fundamento desenvolver e auxiliar no desenvolvimento dessas emissoras, tanto delas quanto dos seus colaboradores, num crescimento e na valorização da comunicação, da credibilidade, da assertividade e da entrega. Porque quando a gente fala da comunicação, muito se questionou com relação a esses pilares. E a Acaerte tem esta essência de que juntos somos mais fortes e que temos a missão de colocar para o nosso radiodifusor, colocar para esta pessoa que está conosco, desse trabalho, dessa essência. Então, a gente faz esse elo de comunicação com o nosso cliente anunciante e com o nosso cliente ouvinte, né, trazendo esta assertividade e esse desenvolvimento. Qual é hoje o alcance, qual é hoje o impacto que rádios, televisões obtêm, influenciam no estado de Santa Catarina? Estamos falando de mais de 280 empresas capilarizadas em todo o território, em diversos municípios, né? Hoje, rádio e televisão continuam sendo mídias essenciais para a comunicação e para levar informação para a população? Sem sombra de dúvidas, Delton. O rádio e a televisão são veículos de comunicação essenciais para a comunicação de qualquer cidadão. A Acaerte hoje, embora ela não esteja presente com emissoras em todos os municípios de Santa Catarina, todos os municípios de Santa Catarina são impactados por uma ação, por uma emissora de rádio ou de televisão. Então, todo o estado de Santa Catarina tem cobertura de alcance de alguma emissora de rádio e televisão. E o rádio e a televisão são esses veículos fundamentais porque eles falam uma linguagem muito pessoal. Eles falam uma linguagem que a percepção, a absorção da mensagem é muito direta, é muito fácil, e eles são veículos que lidam muito próximo com aquilo que o ouvinte tem de essencial, né? Porque é muita paixão, é muito sentimento, envolve muita imaginação, envolve a formação dessa opinião. E o rádio e a televisão, eles têm esta entrega, permanecem tendo essa entrega, e eles são fundamentais por isso, porque são muito dinâmicos, conseguem se adaptar, é muito fácil às situações que acontecem no dia a dia, conseguem se adaptar muito fácil às tecnologias que vêm surgindo a cada dia, mas sempre entregando essa mensagem fundamental de conhecimento, de valorização, de imagem, de marca, de conceito, de entretenimento para todo mundo. Nós estamos vivenciando, vamos chamar assim, essa nova economia, essa era pós-pandemia, né? Um dos principais elementos dessa nova geração, vamos dizer assim, é o advento e o crescimento tão exponencial do digital. Como que televisão, rádio tem convivido, tem, de algum modo, retroalimentado esse universo de informação e de geração de conteúdo nessas diversas plataformas? Especialmente no caso de rádios,
nós temos o poder do ao vivo, do instantâneo, da comunicação direta e, como você falou, com emoção. A rádio esteve e está presente nos acontecimentos históricos, nas grandes mobilizações, na transmissão de informação do que é relevante para a população. Como é que a Caert tem observado essa nova era digital, como essa era tem influenciado e tem sido influenciada pelas rádios e pelas televisões que estão presentes há décadas na vida das pessoas, né? Se nós pegarmos a questão da própria pandemia, a maior carência que a população teve foi do abraço. Foi da relação pessoal. E o rádio, quando ele fala para o ouvinte, a televisão, quando faz essa relação, ela é portadora desse abraço. Ela é portadora desta essência. E nesse período pós-pandemia, com esse avanço da tecnologia, o rádio e a televisão estão cada vez mais interconectados e mais multiplataformas, né? Então, o rádio e a televisão hoje estão nas redes sociais, estão com seus portais, estão com seus programas gravados, seus podcasts, seus audiocasts, que nada mais são do que programas gravados, que o rádio e a televisão fazem isso há muito tempo, disponibilizados em novas tecnologias. Então, o rádio e a televisão, eles souberam aproveitar esse avanço tecnológico para se fortalecer, para ter esta ação. E quando a gente trata desta composição, o rádio e a televisão, eles têm essa característica da credibilidade e, ao mesmo tempo que ela fala muito direto, ela é cobrada muito direto. Porque o comunicador de rádio e televisão, se ele falar qualquer situação diferente da verdade, ele chega na panificadora e é cobrado disso. Olha, você falou tal coisa e não é verdade isso. As pessoas sabem aonde os comunicadores moram, qual que é o contato, quando encontram com essas situações, o que não acontece no mundo digital, né? Então, ele traz esta essência. E hoje, se nós trabalharmos dentro da Acaert, dentro desse nosso macro ambiente da Acaert, além de nós sermos mais de 280 emissoras de rádio, nós somos mais de 13 milhões de seguidores em Instagram e Facebook e somos mais de 150 mil page views mensais das páginas das nossas televisões. Então, a gente também está incorporado nesse meio, até porque transmitimos pelo dial, transmitimos pela tela, transmitimos pelo celular, pelo computador, pelas redes sociais, por todas as plataformas, pela Alexa. Então, estamos integrados dentro dessa nova tecnologia. E dá para dizer também que os meios digitais, na sua imensa maioria, de algum modo repercutem, se apropriam dos conteúdos que são gerados pela televisão e pelas rádios, né? Na verdade, o conteúdo foi feito pela curadoria de profissionais de rádio e televisão, que fez a cobertura jornalística de um acontecimento, que fez a cobertura de um evento esportivo, e outros meios digitais repercutem, multiplicam. Mas a origem do conteúdo foi feita pelas rádios e televisões, é isso? E é um excelente exemplo dessa absorção da tecnologia, porque os veículos de comunicação e o rádio e a televisão, ao produzirem isso, tem essa questão do ao vivo, de ser instantâneo, e conseguem deixar isso disponível para que o consumidor, na sua melhor adaptação de tempo, consiga buscar esse conteúdo assertivo, né, de verdade, confiável dentro dessa essência. Então, toda essa curadoria ainda é feita pelo rádio e pela televisão, que deixa isso numa outra plataforma ou disponível para que o consumidor consiga ser impactado por isso a qualquer momento, no momento que ele desejar. Fábio, eu queria que a gente focasse um pouco agora no universo empresarial, das marcas, produtos e serviços, né, na medida que elas podem usar cada vez mais as plataformas de rádio e televisão. Ao final do ano passado, como acontece tradicionalmente, o LEAD desenvolve a sua campanha, a sua pesquisa de opinião sobre cenários para o ano seguinte, e a palavra que foi mais destacada no final do ano passado sobre 2024 foi o tema crescimento empresarial. Esse é o grande desafio das organizações. O LEAD e a Caert, desde então, desenvolveram uma ação relacionada ao tema comunicação estratégica, ou seja, um dos caminhos para que as empresas, marcas catarinenses evoluam no contato, na conexão com seus clientes e na busca por crescer, buscar novos mercados, passa por comunicação. É interessante até porque grandes empresas e marcas do universo do digital utilizam rádios e televisões também para se comunicarem
com os seus públicos, né? Queria lhe ouvir como é que a Caert enxerga o potencial que rádio e televisão têm para que as empresas divulguem seus produtos, serviços e desenvolvam suas marcas através de rádio e TV. Rádio e TV é um canal relevante, é um bom caminho para que as empresas possam melhorar a sua comunicação de posicionamento de marca, geração de valor, mas também de ampliação de vendas? Sem sombra de dúvidas, Delton, porque a gente tem, o rádio e a televisão hoje, eles têm esse cenário, têm essa formatação que estão presentes em todos os públicos, né? Nós atingimos todas as faixas etárias, nós atingimos todos os públicos, todas as classes. E quando a gente trabalha essa comunicação, essa valorização por meio do rádio e da televisão, a gente está falando que a gente vai estar impactando 8 em cada 10 catarinenses. A gente vai estar divulgando isso em veículos de comunicação que tem mais de 75% de credibilidade. Nós estamos falando isso, que a gente vai estar colocando esta comunicação fundamental para o crescimento das empresas, seja para fortalecimento de marca ou até mesmo para produto, em veículos que têm essa credibilidade e que conseguem fazer essa ponte, que colocam essa situação e são capazes de, junto com essa comunicação, criar situações que ficam gravadas na memória e geram cenários saudosistas, que são fundamentais também nessa comunicação. Quando a gente fala dessa esfera do rádio e televisão, são veículos fundamentais que quando você consegue trazer descrições de empresas, de produtos, de ações, a gente consegue imaginar ou lembrar de empresas que fizeram essa situação, né? E são veículos que conseguem fortalecer isso, né? Se nós começarmos aí um pequeno jingle, uma batidinha na madeira, numa porta, quem bate? É o frio, né? Perfeito. Você lembra de uma empresa específica que trabalhou com essa comunicação, seja no rádio ou na televisão, que foi fortalecido por isso, que ganhou muito espaço e até hoje está na comunicação e está na mente de todo cidadão brasileiro. E isso são cenários de 20, 25 anos. Os jingles, por exemplo? Os jingles, né? que ficam nessa estação. Então, as empresas, ao procurarem, ao terem esta percepção de que o rádio e a televisão são veículos essenciais, que estão ligados tecnologicamente e que conseguem fazer essa ponte com o cidadão, com certeza serão fortalecidos. E a Caert ela vem auxiliando as emissoras de rádio e televisão nesse sentido. Porque a gente trabalha muito com esse desenvolvimento, a gente coloca isso e cobra muito isso das nossas emissoras, tanto de rádio quanto de televisão, para que elas estejam acompanhando essas situações e essa evolução, e a gente vem avaliando essas métricas também, né, por meio de pesquisas, por meio de ações, por meio de cenários que trazem esse fortalecimento. Então, quando você pega grandes marcas, essencialmente digitais, que quando elas precisam atingir um público de massa, elas vão para o rádio e para a televisão, elas vão trazer esse comercial no meio de uma transmissão esportiva, no meio de algum outro cenário, porque elas querem ter esta essência e essa abrangência coletiva, né? E fazem isso por meio do rádio e da televisão porque tem a segurança da entrega e dessa formatação. Você mencionou também o fato de que rádios, televisão têm um alcance variado de público, ou seja, pegam todas as classes sociais, todos os perfis sociodemográficos, todas as regiões do território. Então, também é possível segmentar a comunicação de uma empresa ou marca, seja para melhorar a sua percepção institucional, seja para melhorar suas vendas, também por perfis, homem, mulher, idade, público, região geográfica, através, inclusive, dos diferentes programas que as televisões e as rádios têm à disposição. Então, é possível que uma empresa e marca segmente. Eu quero atingir esse público nessa faixa etária com esse tipo de mensagem. E as empresas de rádio e televisão também estão muito preparadas, até pelo profissionalismo que tem de muitos anos de atuação, a orientar os empreendedores, os empresários de como melhor o seu produto e comunicação pode ser utilizada pela plataforma, pelo veículo. Esse trabalho, essa assessoria, esse suporte, eu diria até uma consultoria que é feita, também existe do ponto de vista das empresas, dos veículos de comunicação, para ajudar aquele empresário que utiliza
pouco ou até que não utiliza rádio e televisão na sua estratégia de comunicação? Sim, e tem que existir, porque hoje a comunicação, nesta formatação, as empresas de comunicação, seja ela de qual segmento, de qual forma for, ela tem que entregar essa devolutiva. E elas têm que estar preparado para entregar isso ao seu cliente da melhor maneira. Então, hoje, quando a gente tem essa segmentação por idade, por sexo, por local, por faixa etária, por faixa de renda, né, e a gente consegue orientar, né, o nosso cliente nesse sentido, a gente cumpre a nossa missão da entrega efetiva do resultado. Né? E hoje as empresas de comunicação, de rádio e televisão, estão muito preparadas para isso. Né? Não é mais uma comunicação que, eu quero fazer isso no maior audiência, no horário de maior audiência. Daqui a pouco o teu público não é este. E a emissora ela está preparada hoje para conversar com este cliente, orientar este cliente, trazendo para ele exatamente este corte. Olha, o seu público almejado é este, a formatação é esta, o programa é esse, há indicativos de que isso vai gerar um impacto para que você consiga atingir seu objetivo. Eu acredito que esse é um ótimo ponto que você trouxe, porque muitos empresários, empreendedores, talvez até se afastem, acreditando que vai ter que comunicar para todos, para um público, e na verdade não, a emissora, o veículo de comunicação pode orientar sobre como ele melhor aproveitar a sua mensagem dentro do seu veículo, dentro da plataforma. Nesse aspecto, Fábio, as televisões, as rádios, têm um histórico de abraçar causas sociais. Né? Então, a gente vive um momento onde as empresas precisam se posicionar cada vez mais com a sua chamada agenda ESG, ou seja, comprovar boas práticas de responsabilidade social, de governança e transparência com o seu público e também de impacto no meio ambiente, de impacto sustentável. Se, por um lado, as empresas têm essa necessidade de mostrar para o seu público de que tem tido esse comportamento em alinhamento com o que se deseja, o que a sociedade espera de empresas e marcas, por outro lado, os veículos de comunicação, rádio e TV, têm um histórico de estarem presentes nas grandes causas de interesse da sociedade, seja o trânsito, uma rodovia, a violência urbana, seja informações a respeito de denúncias do meio ambiente, enfim. Você acha, então, que empresas que querem se posicionar como amigas da sociedade ou de impacto positivo podem ter nas rádios e televisões uma boa sinergia na medida que esses veículos de comunicação estão próximos das comunidades, estão presentes nas grandes mobilizações que interessam ao público? Se nós pegarmos a nossa participação enquanto associação, Delton, a Acaerte ela tem esse suporte. E nós engajamos, quando a gente trabalha, e quando eu relato que juntos nós somos mais fortes, justamente por isso. Porque nós conseguimos andar em bloco com toda a comunicação, com todas as emissoras de rádio e televisão, em pautas também sociais e demandas necessárias. E assim o fizemos, por exemplo, por meio da Acaerte, em pautas de dengue, de combate à dengue, em ações, em ações que foram necessárias de prestação de auxílio, no caso das cheias, por exemplo, em Rio do Sul, ano passado. A gente tem temas específicos que a gente acaba colocando isso e engajando como um todo. Então, as emissoras que têm esta pauta, que querem buscar esta evolução e que são pautas de interesse do coletivo, do cidadão, e que vai ter benefício para a coletividade, a Acaerte também é uma grande parceira, é um veículo que pode ser utilizado para isso, tanto o rádio e a televisão e a própria Acaerte nesse sentido. Porque a gente trabalha nesta ação com muita essência. Então, da mesma maneira que as empresas têm buscado a trabalhar com pautas ESG, nós, na Acaerte, a gente tem orientado as nossas emissoras também nesse sentido. Nós estamos implantando compliance agora dentro da Acaerte, justamente para trazer esta segurança. Todas as nossas emissoras de rádio e televisão estão já trabalhando com Lei Geral de Proteção de Dados. Nós temos todo esse cenário e esse arcabouço de que a gente tem uma missão única, que é auxiliar o desenvolvimento do Estado. Assim, nós temos o nosso jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Eu ia comentar exatamente isso, a campanha de cidadania, né? Que é uma campanha de cidadania que foi idealizada lá há alguns anos, que vem trabalhando lá no cartão verde, cartão vermelho, para as ações corretas ou erradas. Desde atravessar na faixa,
desde não dirigir falando ao celular, mas sim ouvindo rádio, porque o rádio pode, né? Tem essa possibilidade nesse sentido. Então, a gente trabalha de uma maneira muito orientativa nesse sentido e nessas pautas delicadas, né, que a gente consegue, por meio desta ação, fortalecer tanto a ação quanto as pessoas que estão buscando esse cenário. Eu queria lhe ouvir agora, Fábio, e esse é um espaço muito importante para isso, para a gente também fazer um zoom na liderança. Então, eu queria ouvir um pouco da tua trajetória, da tua história empreendedora, empresarial, da tua relação com o universo da comunicação, como é que isso evoluiu ao longo do tempo, ouvir um pouco do teu olhar do ponto de vista de metodologia de gestão, né? Na medida que o grande objetivo e a crença do LEAD é que as lideranças impactam as organizações e as organizações influenciam a sociedade. A crença do LEAD é que a liderança empresarial moderna é aquela que não só leva resultados organizacionais, né, à frente, resultados de rentabilidade, ocupação de mercado, financeiro, mas que também impacta positivamente na sociedade. Então, eu queria ouvir um pouco quem é o Fábio na sua trajetória empresarial e ao assumir essa posição de liderança associativista, sendo hoje o porta-voz de toda uma indústria que movimenta e impacta positivamente a sociedade, que é a indústria da comunicação, que tem grandes desafios, como, por exemplo, o combate às fake news e acaba o segmento de comunicação, e em especial o jornalismo, acaba sendo um dos pilares de uma sociedade democrática, né? Uma sociedade democrática, ela existe fundamentalmente a partir de ter instâncias sociais em funcionamento, né? Justiça em funcionamento, eleições democráticas com alternância de poder e o pilar de ter imprensa livre, né? E você hoje lidera uma entidade, uma das mais relevantes do país, né? Que tem essa causa. Então, eu queria ouvir um pouquinho quem é o Fábio Bigolin e seu modelo de gestão nesse desafio tão grande. A relação com a comunicação começou muito cedo, né? A nossa emissora é uma emissora que foi um grande sonho do meu pai, né? Que era um apaixonado por rádio e teve toda essa busca para construirmos e termos a questão da emissora. Meu primeiro contato com a comunicação foi aos 6 anos de idade. Como a emissora era nossa, eu era operador de mesa, né? Com 6 anos eu comecei a trabalhar na emissora como operador de mesa. Com 8 anos eu apresentava um programa, que era um programa de sala contra sala, colégio contra colégio, que era o Metamorfose Jovem, que era um passo ao repassa. Era perguntas e respostas, era uma espécie de uma gincana que a gente fazia no ar, todo ele desenvolvido por nós, né, com crianças de 8 a 10 anos, e apresentado por nós. E é uma essência que ficou. Acabei saindo depois para estudar, me formei em Direito, fiz pós-graduação em Direito Civil, um MBA em Gestão Estratégica de Negócios, mas sempre muito ligado à comunicação. E a Acaerte foi fundamental nesse sentido, porque sempre acompanhei a participação do meu pai dentro desta associação, muito pelo DNA associativista que Santa Catarina tem, que entende que, ao unir forças, as coisas vão se desenvolvendo de uma maneira diferenciada. E as grandes lideranças do meio de comunicação estavam associadas dentro da Acaerte, estão associadas dentro da Acaerte. E isso foi um pilar que auxiliou nesse desenvolvimento. E sempre participei, sempre busquei participar, dar a minha opinião, né, dentro desse sentido, e que culminou a chegar até, ao longo desses anos, na presidência hoje da Acaerte, que exige muito desse trabalho, desta ação, de um modelo de gestão muito humano, em que coloca, às vezes, o resultado pessoal maior do que o resultado financeiro, e o resultado pessoal não somente da presidência, mas sim de todas as pessoas que estão envolvidas no processo. Porque se nós não tivermos um cuidado coletivo desta essência, as coisas não vão durar, não vão perdurar. E a liderança, ela tem esse desafio de aceitar as dificuldades, de ter o discernimento necessário das dificuldades, de estar preparado para ouvir muito, para aprender, para correr riscos, né? Porque ao estar à frente você tem as métricas e as dificuldades, às vezes,
do poder de decisão, mas de conduzir dentro de ações muito fundadas em pilares fundamentais, que é da verdade, que é da credibilidade, que é da essência, que é do coletivo, que é desse associativismo. Então, quando a gente trabalha num pilar de comunicação, que é fundamental que a gente tenha liberdade de expressão vedada ao anonimato, e isso é fundamental que exista. A gente não pode abrir mão disso. A gente não pode abrir mão desses pilares das eleições, da credibilidade, da essência e da liberdade de expressão, vedado esse anonimato. E aí o rádio e a televisão são fundamentais nesse sentido, porque nós temos CNPJ, temos CPF, temos esta situação, somos cobrados a todo instante por aquilo que falamos ou demonstramos. Não tem problema, porque é nosso papel enquanto comunicação. E esta gestão e esta essência dos veículos de comunicação fundados nesses pilares, que não podem ser deixados de lado, é o que nos conduz, não somente agora, mas toda numa evolução da comunicação de Santa Catarina. Tocou no ponto fundamental, que é a responsabilidade, né? Quer dizer, os grupos de comunicação oficiais, essenciais, empresariais ligados à CAERT, tem endereço, né? Tem CNPJ, tem nome e sobrenome, então tem a responsabilidade civil por tudo que faz. Não são anônimos, não lançam fake news e conteúdos que não possam ser cobrados depois, que não possam ser confrontados depois. Né? Temos a certeza e a essência de que isso não pode ser mudado. E que temos que continuar desta maneira, destacando ainda mais essa responsabilidade, porque é o que nos move, é o que nos faz e nos dá um norte dentro daquilo que somos, dentro desta essência que nós temos do nosso dia a dia. E isso é fundamental para todos nós. A responsabilidade, a credibilidade, a essência e a liberdade são fundamentais que nós vamos seguir para todo sempre. Fábio, para finalizar, queria que você falasse um pouco do teu olhar de futuro da instituição, da CAERT, da indústria da comunicação, especialmente com esse enfoque da parceria, ampliar a parceria e a aproximação com as empresas, né, para que elas utilizem e maximizem os veículos de comunicação de rádio e televisão, especialmente do Estado, na medida que, quanto mais investimentos rádios e televisões do Estado tiverem, mais elas vão poder ter um conteúdo profissional de excelência, mais vão ter relevância e independência empresarial. Ou seja, para que veículos de comunicação consigam cumprir sua missão de independência, de jornalismo, imprensa livre, é fundamental que tenham recursos empresariais para que apoiem a atuação dessa imprensa livre, que não seja dependente de uma ou outra empresa privada, um ou outro governo, mas muito antes, pelo contrário, tenham autonomia para investir em novos equipamentos, novas tecnologias, terem correspondentes em todo o Estado, em todo o Brasil, correspondentes internacionais, trazer a versão dos fatos a partir de um olhar catarinense. Queria te ouvir numa visão de futuro, qual a importância desse caminho de parceria da comunicação estratégica das empresas junto com o sistema CAERT. A gente está trabalhando dentro da CAERT muito nessa formatação de que precisamos estar nos locais dos fatos e trazer essa verdade. E ao fortalecer esses canais de comunicação, ao estreitarmos essas ações com o LIDE, com tantas outras entidades que são pujantes e têm essa mesma característica que a gente, de buscar a verdade, de auxiliar no desenvolvimento, de ter o empreendedorismo, de trabalhar muito com essa responsabilidade, é fundamental. A CAERT vê numa sequência, nós vemos, e particularmente também vejo dessa maneira, um fortalecimento ainda maior do rádio e da televisão, porque são veículos essenciais, são veículos fundamentais nessa entrega, são veículos que conseguem entregar tanto para o cliente anunciante, quanto para o cliente ouvinte, a mensagem correta. E temos esta formatação de que, ao longo dos anos, nos preparamos para isso, chegamos até aqui, estamos nos aprimorando e absorvendo as tecnologias para ter uma sequência de trabalho ainda maior, ainda mais fulcrada nesses pilares, que são aquilo que move a nossa economia. Então, tragam essa demanda para dentro da CAERT, tragam essa demanda para os veículos de rádio e de televisão, que com certeza a gente vai ter um exercício fundamental para a entrega
de uma assertividade, de um conceito muito correto e, principalmente, de um resultado fidedigno para aquilo que você, empresário, está buscando. A Caert pronta para o futuro. E, com isso, a gente encerra esse conteúdo anunciando em primeira mão esse novo projeto, então, Comunicação Estratégica, uma parceria Caert Lead, que, entre outros desdobramentos, se dará através de um podcast entrevistando os grandes cases de sucesso de empresas catarinenses que têm utilizado rádio e televisão, não só nas suas estratégias de comunicação publicitária, de posicionamento de marca institucional e de ampliação de vendas de seus produtos e serviços, mas também por um conceito de cidadania empresarial. Se empresas, empresários e lideranças querem um sistema de comunicação independente, de um jornalismo com transparência e responsabilidade e que olhe os acontecimentos a partir de um olhar do jeito catarinense, de um olhar voltado ao trabalho e à ética, cabe aos empresários também investirem, apoiarem empresas que têm esse compromisso e as empresas que participam do Sistema Caert têm esse compromisso com o jornalismo, com a liberdade de liberdade de imprensa e com a verdade para construir uma sociedade cada vez mais democrática, livre, para que as pessoas possam empreender e prosperar. Então acompanhe esse conteúdo de comunicação estratégica em todas as plataformas do LEAD e também aqui na parceria com o Sistema Catarinense de Comunicação, com o portal SCC10, nas plataformas LEAD e agora também nas plataformas Caert. Nos encontramos no próximo LEAD Talks, Liderança para o Futuro.